aula, trataremos de um assunto muito importante e corrente na educação em geral, a transposição didática. Esse é o nome dado ao conjunto de transformações por que passa o conhecimento científico para se tornar ensinável. Um de seus produtos é muito conhecido pelos professores, o livro didático. Além de discutir a descrição da transposição didática feita pelo matemático francês Yves Chevalard, faremos também um exercício de reconhecimento desse processo com base na história da radioatividade. No começo da década de 80, Chevalard apresentou a teoria da transposição didática. Com ela, ele mostrou os processos transformadores sofridos pelo conhecimento científico para se tornar assunto de livros didáticos, e também a sua caracterização em sala de aula. Um esquema, proposto pelo próprio autor, esclarece sua percepção da ordem desses processos. Segundo Chevalard, a transposição didática começa quando o conhecimento científico, ou o saber sábio, passa por transformações para se tornar o conteúdo do livro didático, ou saber ensinar. Quando pronto, o livro didático se torna parte determinante da dinâmica em sala de aula, onde o saber se transformará em saber ensinado. Essa é a etapa interna da transposição didática. Nesta aula, focaremos na etapa externa, exatamente por seu produto final, o livro didático. São muitas as transformações sofridas pelo conhecimento nessa etapa. A primeira delas é a escolha de quais conteúdos devem ser tratados nas escolas. Chevalard denominou de noosfera os agentes dessa transformação, ou seja, são editoras, escritores de livros, representantes do governo, entre outros. Assim, os conteúdos escolhidos deverão passar por transformações descontextualizadoras que Chevalard denomeou dessincretização, que é o processo que retira o conhecimento de seu contexto conceitual de origem e o torna autônomo, passível de ser integrado em uma nova ordem lógica. Descontextualização, que é, na realidade, a descontextualização histórica, ou seja, a retirada de quaisquer indícios históricos daquele conceito. E, por fim, a despersonalização, que é a destituição de qualquer menção àqueles que construíram o conceito. A partir de agora, analisaremos o livro Física Quântica, Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas, especificamente nos conceitos historicamente relacionados à radioatividade, ou seja, os raios-x, os modelos atômicos, os modelos nucleares e a própria radioatividade. Dessa maneira, com base na história dessa ciência, reconheceremos os processos descontextualizadores que resultaram no tratamento do fenômeno no referido livro. A seção de raio-x consta no capítulo 2 do livro, dedicado ao estudo dos fótons, imediatamente após o capítulo sobre a radiação térmica e o postulado de Planck. Esse é o primeiro sinal do processo de dessincretização. Como se sabe, o contexto histórico de gênese da radioatividade está intrinsecamente ligado à descoberta dos raios-x. Henri Poincaré, um físico francês, recebeu no começo de 1896 uma chapa de raio-x de Röntgen. Em comunicação à Academia Francesa de Ciências, ele levanta a hipótese de que essa radiação se originasse na parte fluorescente do tubo de Crookes. Assim, Henri Becquerel, outro físico francês que já trabalhava com compostos luminescentes, pôs-se a investigar essa possibilidade. Como resultado, observou que o urânio metálico, que não era luminescente, também tinha a capacidade de impressionar chapas fotográficas, assim como ionizar o ar de sua vizinhança. Então, historicamente, os raios-x e a radioatividade estão intrinsecamente ligados. Entretanto, e conforme o objetivo deste livro, os autores escolheram tratar dos raios-x na seção de fótons, que é como se denomina esse tipo de radiação. Ainda sobre a seção de raios-x, os autores iniciam da seguinte maneira: os raios-x, assim chamados por seu descobridor Röntgen porque sua natureza era então desconhecida, são radiações eletromagnéticas,
com comprimento de onda menor que 1 angstrom. Apesar dessa primeira indicação sobre a gênese histórica do conceito, nada mais nas 2 páginas referentes ao assunto aponta para qualquer tipo de contextualização. Podemos notar aqui, então, uma descontextualização histórica. Cabe ressaltar também que a nomenclatura fóton foi cunhada apenas em 1926 por Gilbert Lewis. A esfera científica já conhecia a natureza dual da luz desde 1905, quando Einstein publicou sua interpretação do efeito fotoelétrico. De qualquer maneira, devemos observar então que os raios-x são fótons, mas a nomenclatura e a natureza dessas radiações surgiram apenas 10 anos após a sua detecção. Os modelos atômicos são tratados por Eisberg e Resnick no capítulo 4, que é subdividido da seguinte maneira: o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, a estabilidade do átomo nuclear, os espectros atômicos, os postulados de Bohr, o modelo de Bohr, correção para a massa nuclear finita, estados de energia do átomo, interpretação das regras de quantização, o modelo de Sommerfeld, o princípio da correspondência e uma crítica à antiga mecânica quântica. Nesta aula, analisaremos as 2 primeiras seções, por suas fortes relações com as pesquisas iniciais em radioatividade. Ao introduzir a seção sobre o modelo de Thomson, Eisberg e Resnick fazem mais uma alusão ao momento histórico e científico. Por volta de 1910, acumularam-se inúmeras evidências experimentais de que os átomos contêm elétrons. Por exemplo, o espalhamento de raios-x pelos átomos, o efeito fotoelétrico, etc. Estas experiências davam uma estimativa para Z, o número de elétrons em um átomo, como sendo aproximadamente igual a A sobre 2, onde A é o peso atômico químico do átomo considerado. Como normalmente os átomos são neutros, eles devem também conter uma carga positiva, igual em módulo à carga negativa de seus elétrons. Portanto, um átomo neutro tem uma carga negativa -Ze, onde -E é a carga do elétron, e também uma carga positiva de mesmo valor em módulo. O fato de que a massa do elétron é muito pequena se comparada com a de qualquer átomo, mesmo com a do mais leve, implica que a maior parte da massa do átomo deve estar associada à carga positiva. Estas considerações levaram naturalmente ao problema de como seria a distribuição de cargas positivas e negativas dentro do átomo. J. J. Thomson propôs uma tentativa de descrição, ou modelo, de um átomo, segundo o qual os elétrons carregados negativamente estariam localizados no interior de uma distribuição contínua de carga positiva. Devemos reconhecer o esforço de contextualização histórica. Contudo, devemos também considerar alguns problemas com esta pseudo-história escolhida pelos autores. O modelo atômico de Thomson foi proposto no ano de 1904, em artigo a Philosophical Magazine, denominado Sobre a Estrutura do Átomo, uma investigação da estabilidade dos períodos de oscilação de um número de corpúsculos arranjados em intervalos iguais ao redor de uma circunferência, com a aplicação dos resultados à teoria da estrutura atômica. Não se pode afirmar que a opção de Eisberg e Resnick tenha sido essencialmente descontextualizadora, dada a introdução histórica que eles optaram por fazer. Mas a história simplificada fornecida acaba escondendo toda a complexidade científica naqueles primeiros anos do século XX. Foram muitas as descobertas na época, como as radiações X, a radioatividade e o próprio elétron. E o modelo de Thomson é a primeira tentativa de adequar o modelo teórico a essas descobertas. Aliás, a dinâmica entre fenômenos radioativos com as propostas de modelos atômicos foi muito forte. Assim, nota-se também em Eisberg e Resnick a dessincretização, pois os modelos atômicos estão separados da radioatividade por 12 capítulos. Há ainda outro sinal, agora de ressincretização, quando eles utilizam a noção de número atômico para contextualizar a problemática da primeira década do século XX. O número atômico Z
foi uma proposta de Henry Moseley, feita apenas em 1913. Ao iniciar a sessão sobre o modelo de Rutherford, Aisberg e Resnick falam o seguinte: na figura, mostramos um arranjo típico que ele, Rutherford, e seus colaboradores utilizaram para estudar o espalhamento de partículas alfa ao atravessar folhas delgadas de várias substâncias. Desta maneira, os autores deixam transparecer que o experimento foi feito também por Rutherford. Na realidade, o experimento foi feito por Geiger e Marsden, que eram alunos de Rutherford. Ao físico neozelandês, coube a importante tarefa de interpretar o experimento teoricamente, o que culminou no modelo atômico nuclear. A única menção aos dois físicos é no exemplo 4.2. Podemos notar nesta descrição pouco fiel à realidade que houve, de certa maneira, uma despersonalização na transposição didática do modelo atômico de Rutherford, com a omissão dos executores do experimento de espalhamento, e uma repersonalização anômala quando os autores o atribuem a Rutherford. Vale ressaltar que neste capítulo 4, Aisberg e Resnick fazem a seguinte ressalva acerca da importância do modelo atômico de Rutherford. Este foi um dos mais importantes progressos da física atômica e foi a base da física nuclear. Esta é uma afirmativa correta, que nos traz mais um sinal de dessincretização. A física nuclear só é tratada nos capítulos 15 e 16. Historicamente, a radioatividade veio antes do modelo de Bohr-Rutherford. Contudo, Aisberg e Resnick novamente promovem uma dessincretização, seguida de uma ressincretização, ao escolher tratar, no capítulo 15, os modelos nucleares, e então, no capítulo 16, os decaimentos radioativos. Os autores justificam sua escolha da seguinte maneira: apesar de dispormos atualmente de um conjunto de informações bastante completo sobre as forças nucleares, constata-se que elas são demasiadamente complicadas, não tendo sido possível até agora usar esse conhecimento para construir uma teoria ampla dos núcleos. Em outras palavras, nós não podemos explicar todas as propriedades dos núcleos em função das propriedades das forças nucleares que atuam sobre os prótons e nêutrons. Existem, entretanto, diversos modelos ou teorias rudimentares cuja validade é restrita. Cada um deles pode explicar um certo número limitado de propriedades nucleares, usando argumentos que não envolvem todos os detalhes das forças nucleares. Muito embora o desenvolvimento de uma teoria ampla esteja em constante progresso, um estudo introdutivo dos núcleos é ainda fundamentalmente o estudo de vários modelos nucleares. Esse evidente sinal de reorganização conceitual tem um objetivo claro, o de atribuir uma ordem lógica aos conhecimentos escolares. Essa ordem dificilmente seria a ordem histórica dos eventos. Analisaremos nesta aula as seções 2 e 3 do capítulo 16, que dizem respeito aos decaimentos alfa e beta. Essas seções, diferentemente de outras que analisamos até aqui, não utilizam qualquer noção histórica em suas introduções, um sinal claro de descontextualização histórica. Ainda, os autores associam diversos conceitos que não são parte do contexto de gênese e desenvolvimento da radioatividade, como podemos ver no trecho a seguir. Os decaimentos nucleares ocorrem sempre que um núcleo, contendo um certo número de núcleons, se encontra em um estado cuja energia não é a mais baixa para um sistema com esse número de núcleons. Tanto a concepção de núcleons, ou partículas constituintes dos núcleos, e a ideia de que há estados de energia nucleares não fizeram parte dos primeiros 15 anos em pesquisas em radioatividade. Isso é um sinal claro de ressincretização. Pode parecer surpreendente, mas a ciência da radioatividade se desenvolveu muito sem nenhuma dessas noções. Antes de se saber da existência de prótons e nêutrons, os cientistas já conheciam os decaimentos radioativos, mais de 30 elementos diferentes, que depois identificaram como isótopos, e classificaram as radiações por eles emitidas em alfa, beta e gama. Mas, novamente, deve-se reforçar que,
para o objetivo do livro, que é de ensinar conceitos, certamente é mais efetivo explicar decaimentos radioativos com o conhecimento dos núcleons. O tratamento dos modelos atômicos por Aisberg e Resnick traz, implicitamente, uma imagem acumulativa do conhecimento científico. Pode-se afirmar isso, pois, nas seções escolhidas, os autores tratam apenas de dois modelos, o de Thomson e o de Rutherford. Entretanto, entre esses dois modelos, houve diversos outros, como os de Hantaro Nagaoka e o de Jean Perrin. Os autores fazem parecer que a aceitação do modelo de Rutherford foi simples, já que surgiam evidências experimentais que fariam com que a comunidade se inclinasse mais às ideias do físico neozelandês. Entretanto, a história mostra que não foi bem assim. Muitos ainda eram fiéis ao modelo de Dalton, como Mendeleev, o pai da tabela periódica. Outros não concebiam sequer o átomo, ou seja, houve ainda muita discussão na comunidade científica. Ao associarem fortemente o modelo de Rutherford às evidências experimentais, os autores deixam transparecer uma imagem ateórica da ciência, ou seja, é possível interpretar que a construção do modelo do físico tenha sido consequência unicamente de suas observações experimentais. Entretanto, Rutherford vinha trabalhando com decaimentos radioativos desde 1899, ou seja, havia 12 anos, e tinha um longo percurso de hipóteses e observações acerca daqueles fenômenos. Quando os autores optaram em explicar as radiações X em termos de fótons, ou seja, depois de terem feito dessincretizações e ressincretizações, eles acabaram por esconder os problemas que surgiram para os cientistas na época e que impulsionaram as pesquisas, como, por exemplo, a dificuldade de se compreender a natureza dessas radiações e a relação desta dificuldade com a descoberta da radioatividade. A imagem individualista da ciência é recorrentemente propagada por Aisberg e Resnick quando eles fazem processos de despersonalização. Um exemplo é a omissão de Geiger e Marsden no experimento de espalhamento de partículas alfa. Com a repersonalização, ou seja, a atribuição do experimento a Rutherford, tem-se a impressão de que a ciência pode ser feita por apenas um indivíduo que trabalha isoladamente. Como um todo, a obra de Aisberg e Resnick ignora influências sociais e tecnológicas no desenvolvimento da radioatividade. Como se sabe, logo após as descobertas das grandes fontes de energia que eram os decaimentos radioativos, governos e indústrias passaram a investir em produção do rádio. Foi oferecido aos Curie que eles patenteassem sua forma de enriquecimento do elemento, situação que eles não aceitaram. Também pode-se citar os envolvimentos de Frederick Soddy e Otto Hahn com as indústrias do rádio. O que se ganha e o que se perde quando se faz uma transposição didática? Esta é uma reflexão que cada um de nós deve fazer. De maneira ainda mais importante, devemos nos perguntar qual o papel do professor para evitar que as perdas sejam maiores que os ganhos. O investimento nos conhecimentos de história e filosofia da ciência é essencial, pois tão importante quanto ensinar conceitos e fenômenos é também refletir sobre o que é ciência e como ela é feita.